Olá, queridos companheiros, estamos aqui para mais um encontro, Momento com Jesus, nosso 9º encontro. E a recomendação de hoje, para que possamos entender mais sobre a doutrina espírita, mais sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, recomendamos a leitura da Revista Espírita. Essa é a primeira edição, de 1858. Ela tem 11 edições, então ela vai até 1869. Na Revista Espírita, Kardec, em todos os seus volumes, ele discute sobre temas relevantes da doutrina espírita e sobre os fenômenos espíritas. Então ele faz várias discussões sobre vários temas. É basicamente isso. E principalmente abordando coisas que existem no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, e aprofundando um pouquinho mais do conhecimento. Então, para iniciar o nosso estudo de hoje, nós iremos trabalhar a questão 629 do Livro dos Espíritos como uma maneira complementar do nosso encontro, porque é absolutamente importante que vocês possam também ler e estudar o Livro dos Espíritos e as obras básicas. O que nós vamos fazer ao longo desse tempo é ir lendo algumas perguntas para que possamos entender melhor a doutrina espírita e o nosso encontro. Então, a pergunta 629. Parte 3ª do livro, do capítulo 1, da lei divina ou natural, o bem e o mal. Nós vamos ver que isso daqui tem relação com o que nós iremos ler mais adiante. Pergunta 629, Kardec pergunta para os espíritos: que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Então a moral, queridos companheiros, é uma lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, o que é a moral segundo o ensinamento dos Espíritos? Ela é uma lei de Deus e ela deve ser aplicada para o bem de todos, não é? Então vamos reler. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Então, quando nós temos moral, nós sabemos distinguir o que é bem do que é mal e, sobretudo, aplicar na sociedade. Fazer com que elas passem a valer no nosso dia a dia com a sociedade. Então, cumpre-se a lei de Deus. E lembramos que a moral é uma lei de Deus. Agora vamos ler Jesus no Lar, que nós estamos promovendo este encontro que nós estamos tendo. Então é o número 9, o mensageiro do amor. Então nós vamos ver que a lei moral, ela tem tudo a ver com o amor. Ela tem tudo a ver com com nossas ações que temos dentro da sociedade e principalmente, pessoal, com nossa evolução, com o nosso desenvolvimento neste globo e como espíritos eternos que somos, certo? O mensageiro do amor. Então vamos ver o que Jesus quis dizer com o mensageiro do amor. Falava-se na reunião a respeito da preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples. Então, naquela discussão que Jesus estava tendo com os seus queridos, eles estavam conversando sobre a importância dos sábios, dos homens de ciências, dos pesquisadores, daqueles que nós consideramos muito inteligentes no nosso meio, dos gênios, dessas pessoas que vêm superdotadas, desses seres que nós consideramos superiores, que têm um intelecto muito desenvolvido, que têm muitas habilidades que nos surpreendem. Então, Jesus está dizendo, vai falar sobre esse assunto, que eles estão ali conversando,
entre eles. Há muitos anos, quando o mundo perigrava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência, com a missão de erguer-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e, humanamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Mais uma vez, para que possamos entender mais para frente o que vai acontecer. Apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se, enojado, da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, transformou-se em médico admirável, ou admirado. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com os enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinho para cativar-lhes a atenção. Olha só, afirmava que a plebe era demasiado mesquinho para cativar a atenção. O Todo-Poderoso determinou, então, a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com mestria, pôs-se a ilharga de homens austaciosos e vingativos, e afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era a de salientar a glória dos dominadores sanguilentos. Então, pôs-se a ilharga de homens astuciosos, ou seja, companheiros, pôs-se à disposição, pôs-se a serviço, pôs-se a ser mandado pelos homens astuciosos e vingativos, e afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era a de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve fez-se promissor artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para seu tempo. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Olha só, o excelso Pai enviou 4 emissários da ciência, e nenhum deles cumpriu os objetivos que ele propôs para cada um deles na Terra. E então, ele enviou o emissário do amor. O emissário do amor. O mensageiro do amor. Os 3 termos dá certo, que nós queremos saber.
Então vamos lá, vamos continuar. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu antes a desventura e a selvageria da multidão, e decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se em servo diligente de todos, sem distinção. Quando ele quer dizer todos aqui, todos, todos, sem distinção. Sem distinção de raça, de religião, de status social e assim vai. Passou a agir em benefício geral. E, identificado com o povo a que se viera servir, sabia desculpar indefinidamente e reprimir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. E repetir 1000 vezes o mesmo esforço e a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento a confiança do Pai que o enviara. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo, ou seja, perante as perseguições, os xingamentos, a mentira. Isso que quer dizer. Então ele se voltou a orar e pedir socorro ao Pai. Entretanto, impedia nas mais baixas manifestações da natureza humana dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados, que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que fora intervido. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele, com expressivo acento na voz: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançam o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Vou reler. A sabedoria e o amor são as duas asas do anjo que alcançaram o trono divino. O que isso quer dizer? Que a inteligência e a moral, eles caminham juntos, certo? É assim que nós vamos entendendo a doutrina espírita, e é assim que os nossos companheiros superiores nos ensinam, que a inteligência e a moral caminham juntas. E assim Mestre Jesus está aqui afirmando que a sabedoria e o amor, elas são duas asas dos anjos que alcançam o trono divino. Então, é a inteligência e a moral. E quando você tem moral, você tem amor. É basicamente isso. Mas, ele diz assim, ó, nós alcançamos o trono da divindade, tendo sabedoria e amor. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, o que ele quer dizer com isso? Não adianta nós sermos um gênio, vamos assim elevar bastante o nosso intelecto, a nível de gênio.
Então são pessoas que são extremamente inteligentes, que têm uma capacidade extremamente superior. Se nós usamos a genialidade que nós temos para praticar o mal. Por exemplo, para fabricar uma bomba atômica, para fabricar uma arma de alto impacto que mata os semelhantes. Então, não adianta nós termos uma capacidade intelectual elevadíssima e um destaque na sociedade gigantesco se nós não aprendermos a amar. E como Jesus acabou de afirmar, em toda parte está à frente quem ama. Eu posso ser muito inteligente, mas se existir uma pessoa humilde que saiba amar, ela estará à minha frente. Estará à minha frente. Então o encontro de hoje, ele se fundamenta nisso, queridos companheiros. A nossa questão 629, ela reflete bem isso que nós estamos falando. E nosso ensinamento reflete isso. E no final de tudo, nós precisamos amar. Amar e correr atrás do nosso também desenvolvimento intelectual. Você lembra que Jesus acabou de dizer que ocupa o trono divino quem tem o saber e quem tem o amor, quem tem a inteligência e quem tem a moral. Para você obter a inteligência, você precisa estudar, precisa se dedicar, precisa aprender. Para você obter a moral, primeiramente a gente precisa amar, respeitar uns aos outros como nós mesmos. Se nós não queremos para nós, então nós não oferecemos para o outro. O que nós queremos para nós, a gente oferece para o outro. É assim a nossa lei de sociedade. Então é assim que nós viemos para sobreviver. E isso impacta diretamente no nosso desenvolvimento, principalmente no nosso evolução. E assim nós podemos progredirmos ao longo da eternidade. O encontro de hoje termina aqui. Compartilhe com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu parente. Se inscreva no nosso canal e leve a boa nova para todos aqueles que você amar e que você desejar. Um abraço e até a próxima.